A história começa quando uma criança é espancada por seu padrasto por demorar muito para comer e parecer um pirralho malvado. O garoto pede desculpas profusamente, mas seu pai continua batendo nele, enquanto sua mãe se senta perto sem se importar. Esse é um sonho do passado do nosso protagonista, Demori, que acorda ao ouvir o presidente da sua turma sendo provocado. O valentão é On-ma, que se recusa a devolver o livro ao presidente da classe. On provoca ainda mais ao ler trechos do livro para todos. Os outros alunos simplesmente ignoram o bullying. A turma está em uma excursão, e Mamori não pode deixar de notar como seus colegas de classe apenas mantêm suas cabeças baixas para ignorar a intimidação, enquanto as elites da classe riem e o professor não se importa, apenas dormindo o tempo todo. Mamori acha que poderia parecer bem legal se intervisse, mas lembra-se de que é apenas um ninguém e não conseguiria realizar nada. Aka, eventualmente, fica realmente frustrado e, surpreendentemente, levanta-se para Yamada e diz-lhe para devolver o livro dela. On-ma fica impressionado que Mamori finalmente está defendendo algo, mas ainda se recusa a devolver o livro e agora quer implicar com Mamori também. Um dos elites, chamado Kiriara, diz a Yamada para parar de brincar, expressando repulsa por toda a discussão. Todos pensam que Kiriara é muito legal por assumir o comando da situação, e On pede desculpas a Aka. No entanto, On ainda está irritado com Mamori por enfrentá-lo e começa a implicar com outra criança quieta na sala. Finalmente, o professor diz para ele parar e explica que On pode intimidar as pessoas quando ele não está presente. Mamori concorda com On-ma porque sabe que agir assim não é de seu feitio. Ele assume que só tomou uma atitude por causa do sonho que teve. De repente, todos os alunos ficam chocados ao serem teletransportados para um lugar estranho, onde uma senhora os chama de heróis de outro mundo e se apresenta como uma deusa chamada Viciosa. Ela explica que, em seu mundo, sempre que o grande demônio Império aparece, eles invocam heróis de outro mundo. O demônio Império foi derrotado pelos heróis há 200 anos, mas o mal terrível ressurgiu, e esses alunos são heróis para ela. Então ela pediu que eles emprestassem seu poder. Os alunos não acreditam que foram transportados para um mundo diferente e apenas assumem que estão sonhando. Começam a pensar que é só uma brincadeira ou, pior ainda, que podem ter perdido suas vidas em um acidente de carro. Todos entram em pânico, mas o professor tenta acalmá-los, apontando que ele está presente. Ele é inútil e apenas diz que deveriam ouvir a deusa. Memori observa todas as coisas antigas e, ao ver os olhos dourados da deusa, começa a acreditar que realmente estão em outro mundo. Kiriara se pergunta o que acontecerá se não concordarem em lutar contra o demônio Império. A deusa revela que eles não serão capazes de retornar ao seu mundo. A única maneira é realizar o ritual de invocação reversa usando um elemento especial conhecido como a essência do Rei Demônio. Existem apenas duas maneiras conhecidas de obtê-la. Uma é obtendo o coração do Rei Demônio e a outra é coletando a essência do Rei Demônio que é liberada quando ele é derrotado, e colocá-la em um cristal em um colar. Oyamada fica irritado por ser forçado a lutar contra o demônio Império, mas a deusa implora por ajuda, pois eles são os heróis da salvação. Ele aponta que eles são apenas humanos normais e estão longe de ser heróis. A deusa lhes assegura que possuem poderes que outros não têm. Mamori hesita, mas decide ajudar. Mas algo não parece certo. Oomar está cansado da brincadeira, e Memori percebe que a deusa é o que o está perturbando. Nesse momento, os alunos ficam horrorizados quando um prisioneiro é trazido para ser devorado por um monstro. A deusa eviscera o monstro com um feitiço de fogo, mas os alunos ainda estão em negação e preferem acreditar que o ataque foi CGI. A deusa muda de assunto e declara que é hora de revelar as habilidades ocultas de todos os alunos. Eles se revezam tocando uma bola de cristal, que acende se tiverem uma habilidade especial de invocador. Todos ficam chocados quando a luz de Yamata brilha intensamente, indicando que ele possui um poder incrível. On muda de ideia sobre a situação e agora acha que ser um herói parece ótimo. Kiriara é o próximo, e os feiticeiros ficam incrédulos quando seu poder faz a bola de cristal se despedaçar, indicando que ele é classe S, a classificação máxima. Oyamada é classe A e aponta que Kiriara é melhor que todos, independentemente do mundo em que estejam. Aka também é um herói da classe S, e a deusa fica chocada ao descobrir que há um terceiro classe S entre os heróis. Normalmente, eles têm sorte de conseguir apenas um, então ela declara que essa é a melhor invocação de todas. Memori é o próximo e não sabe o que significa quando faz o cristal brilhar em roxo. Ele percebe que seu brilho é o mais fraco de todos. Memori quer saber em que classe está, mas a deusa simplesmente o ignora.
Ele percebe que é um ninguém novamente, como em seu antigo mundo, e decide que está bem com isso. Nesse momento, o garoto quieto da sala faz o cristal brilhar com uma cor preta. A deusa explica que isso só aconteceu uma vez antes, quando o herói negro tocou o cristal e acabou sendo um dos heróis de classe A mais fortes de todos. O garoto quieto ri como um maníaco e declara que sabia que seu tempo chegaria. Logo depois, a deusa mostra a todos como verificar suas estatísticas. Memory percebe que suas estatísticas parecem muito baixas e que ele tem uma habilidade única chamada status. As habilidades únicas só podem ser usadas pelo indivíduo que as possui e os heróis podem despertá-las mais tarde. Oada fica cansado de explicar e quer começar a fazer coisas de herói. O professor pede que ele seja mais respeitoso com a deusa, mas Oata diz para ele ficar quieto porque o professor é apenas um herói da classe D. A deusa então declara que falta apenas um ritual para completar e surpreendentemente chama Memory para dar um passo à frente. Memory não tem ideia do porquê, então a deusa explica que ele é o de menor patente entre todos os heróis convocados. Ela conta que uma experiência passada com heróis de classe ensinou aos invocadores que o herói mais fraco sempre atrasa os outros. Por causa disso, eles decidiram começar a se livrar do herói mais fraco a cada convocação. Eventualmente, isso começou a assustar os outros heróis, então os invocadores decidiram fazer algo diferente. Em vez de eliminar o herói mais fraco, decidiram dar-lhe uma chance de sobreviver, colocando-o à prova. Eles teletransportam o herói mais fraco para algumas ruínas. Se ele sobreviver e chegar à superfície, poderá viver livremente. Memory se pergunta o quão perigosas são essas ruínas, mas ninguém realmente sabe. Eles têm enviado inúmeros criminosos e heróis para as ruínas. Mas ninguém retornou. Essas ruínas são chamadas de ruínas de descarte. Memory tenta evitar ser enviado para lá, explicando que tem uma habilidade única, mas a deusa explica que habilidades de status como a dele são praticamente inúteis. Elas têm uma baixa taxa de sucesso e, mesmo quando funcionam, não fazem muita coisa e sua duração é muito curta. A deusa ressalta que suas estatísticas também são muito baixas e, mesmo que ele suba de nível, elas não melhorarão muito. Memory defende-se, apontando o quão injusto é ser convocado apenas para ser punido, mas Kiriara diz a ele para ir logo. Todos os outros também dizem para ele se apressar. Memory se sente um pouco melhor quando um garoto chamado Yasu se pergunta se ele estará bem. Yasu é o garoto quieto da classe e sempre foi gentil com Memory. As coisas mudam quando Yasu lembra Memory que ele é de classificação mais baixa. Yasu se recusa a falar com alguém de tão baixa classificação e chama Memory de Senhor Herói Lixo. Memory não poderia se sentir pior e a deusa começa o ritual. Todo herói recebe um item único quando é convocado, mas Memory recebe uma bolsa de couro patética. A gema na bolsa brilhará quando magia for derramada nela, mas é só isso que ela faz. Nesse momento, Aka surpreendentemente defende Memory, mas a deusa a pune, derrubando-a. A deusa diz a todos para esquecerem Memory porque ele é um caso perdido. Ela considera os outros heróis vencedores e diz para eles assistirem ao trágico destino que aguarda perdedores como Memory. Memory finalmente mostra alguma determinação quando fica furioso e usa um feitiço de paralisia na deusa. Não funciona, pois ela revela que, como uma deusa, ela tem uma barreira ativa que fornece defesa total contra feitiços de status. Ela se despede do herói lixo. Todos ficam surpresos quando o curioso Hara usa um feitiço de ataque, pedindo desculpas porque estava apenas testando. O ritual continua e todos estão felizes por seu tempo não ser mais desperdiçado. A deusa se pergunta se Memory tem alguma última palavra, mas ele simplesmente começa a chorar. Então vemos Memory falando com seu eu mais jovem, soluçando, e seu outro eu lhe diz que, não importa o quanto ele reprima e finja ser uma pessoa inofensiva, não será capaz de esconder seu verdadeiro eu para sempre. Ele diz a si mesmo para mostrar a todos suas verdadeiras cores e revelar o verdadeiro eu que tem suprimido por tanto tempo. O verdadeiro eu de Memory é finalmente revelado quando ele abandona sua persona fraca e começa a xingar a deusa. Todos ficam chocados, e Memory declara que, se ele voltar vivo, é melhor que todos estejam prontos para ele. Memory é teletransportado para as ruínas, que estão escuras como breu. Ele derrama magia na gema e começa a explorar. Nesse momento, Memory mal consegue se esquivar de um ataque de um monstro e corre por sua vida. Ele estremece enquanto corre, pois pode sentir que a diferença de poder entre ele e o monstro é enorme. Memory fica apavorado e tenta esconder a joia brilhante, pensando que é o que está atraindo a besta.
Enquanto corre, Memory percebe que não está realmente com medo, a emoção que sente é frustração. Ele não tem armas, todas as suas estatísticas são baixas, e sua habilidade é inútil. Então, Memory determina que é aqui que sua vida termina. No entanto, do nada, ele encontra alguma determinação. Ele declara que quer poder e usa um feitiço paralisante para deter o monstro aterrorizante. Surpreso, Memory corre por sua vida e pensa em como a deusa disse que as habilidades de doença de status raramente funcionavam. Ele se pergunta se foi um milagre, mas sua atenção rapidamente se volta para um novo monstro à sua frente. Memory pode sentir a hostilidade do monstro e é dominado pelo desejo de viver. Ele se surpreende quando sua habilidade de paralisia funciona novamente, percebendo que usar sua habilidade pela primeira vez não foi apenas um milagre. Ele começa a se perguntar se sua habilidade é algo completamente diferente da magia deste mundo. Memory está sem o impulso que os heróis receberam e mal tem poder mágico próprio. Ele teme que não seja suficiente para usar sua habilidade, mas fica surpreso ao conseguir lançar um feitiço de veneno no monstro. Sua taxa de sucesso parece ser muito alta e nem parece importar a classificação do monstro. A duração do feitiço também parece ser longa. Memory diz ao monstro para não ficar chateado com ele, porque estava tentando tirar sua vida também. Memory está completamente sem poder mágico agora e se pergunta o que acontecerá se tentar usar sua habilidade de doença de status novamente. Nesse momento, o monstro de antes reaparece, e Memory se pergunta se alguém vai aparecer para resgatá-lo, como nos filmes. No entanto, ele pensa em como todos o trataram mal antes e se lembra de como foi espancado quando criança. Anos de frustração atingem seu ápice, e ele percebe que é apenas um personagem de fundo, então ninguém virá resgatá-lo. Memory sabe que não pode confiar nos outros, então sua única opção é lutar para sobreviver. Seu eu interior deseja conquistar tudo, então ele declara que sua luta pela sobrevivência começa agora. Parte 2. Memory está colocando um monstro para dormir. Ele não pode enviar spam da mesma habilidade no mesmo alvo, mas pode acumular vários efeitos, então acaba com o monstro usando veneno. Memory está se sentindo muito cansado e percebe que seu poder mágico natural está se esgotando. Ele então fica horrorizado ao ver um enxame de monstros aparecendo diante dele. Memory determina que precisará ir com tudo e arriscar usar todo o seu poder mágico se quiser sobreviver. Ele usa a habilidade de paralisia repetidamente, o que funciona, mas está chegando perigosamente perto de ficar completamente sem MP. Ele começa a desmaiar e a situação piora quando mais monstros aparecem. Memory percebe que não pode se preocupar com a quantidade de poder mágico que tem e continua usando a paralisia várias vezes. A habilidade continua funcionando, mas ainda há muitos outros monstros e Memory está no limite. Ele se recusa a desistir e tenta lançar mais um ataque. A situação parece desesperadora, mas Memory tem um golpe de sorte, ele sobe de nível e seu poder mágico é restaurado. Ele rapidamente usa a paralisia novamente, salvando sua própria vida. Memory percebe que ganhou uma grande quantidade de experiência do último monstro e fica animado porque isso significa que pode lutar novamente. Ele usa a paralisia repetidamente até que a habilidade sobe para o nível 2. Memory se pergunta como o sistema de nivelamento funciona, mas logo percebe que precisa focar na batalha. Agora ele pode mirar em vários oponentes ao mesmo tempo. Então, ele paralisa a memória de vários monstros e determina que a deusa pode ser a única razão pela qual sua habilidade única não funciona. Sua taxa de sucesso nas ruínas do descarte era de 100%, mas agora não há marcas de alvo nos monstros mais distantes, indicando que sua habilidade de doença de status tem um limite de alcance. Memory envenena os monstros paralisados, que agora parecem inofensivos, e os vê apenas como pontos de experiência. Ele verifica suas estatísticas e nota que tudo se multiplica quando ele sobe de nível. Seu MP inicial já era alto e está aumentando significativamente. Nesse momento, os monstros começam a sucumbir ao veneno de Memory, e ele sobe vários níveis. Às vezes, ele coloca vários outros monstros para dormir, e sua habilidade de sono sobe para o nível 2. Os níveis de Memory aumentam ainda mais conforme mais monstros colapsam, e ele se torna confiante de que pode eliminar qualquer monstro que apareça. Memory se prepara para continuar a batalha, mas fica chocado quando os monstros simplesmente fogem dele. Memory então encontra algo para vestir de um cadáver e decide que precisa encontrar comida e água. Sua busca não resulta em nada, então ele decide tentar comer os monstros. Sua habilidade de envenenar acabou,
então eles devem ser seguros para comer. No entanto, a pele do monstro é muito difícil de cortar, então Memory decide cortar o olho do monstro. O olho não parece nada apetitoso e é ainda pior quando ele morde. Ele acaba tossindo e se pergunta se o corpo do monstro é cheio de substâncias venenosas. A situação está ficando muito ruim e Memory determina que esse lugar realmente foi feito para acabar com a vida de qualquer um jogado nele. Memory está morrendo de fome. Memory percebeu que a luz na sua bolsa mudou de cor e ela estava mais pesada que o normal. Ele fica chocado ao encontrar refrigerante e um pouco de carne seca lá dentro. O refrigerante nunca teve um gosto tão bom, e Memory se dedica à comida. Ele não sabe como sua bolsa funciona ou se ela vai produzir comida novamente, mas está grato pelo que aconteceu. Um tempo depois, vemos Memory enfrentando um exército gigante de monstros. Eles estão paralisados, e ele está apenas esperando seu veneno fazer efeito. Memory se posiciona no topo de um dragão gigante, observando enquanto o exército de monstros começa a colapsar. Ele começa a subir de nível ainda mais, reconhecendo o quão horrível o local é e começa a rasgar. Então, Memory tem uma lembrança de sua infância, onde sonhava com vingança. Ele sabia que teria que eliminar seu pai antes que ele o eliminasse. Felizmente para Memory, sua tia e tio eventualmente o acolheram e lhe deram um lar caloroso. Eles ensinaram-lhe gentileza e empatia, e Memory pensou que havia se tornado como eles. No entanto, agora ele não sente nada, nem mesmo tremendo de terror ao tirar tantas vidas. Memory está começando a se assustar. Memory decide simplesmente aceitar quem ele é agora. Ele enterra seu antigo eu e o deixa para trás, aceitando sua nova identidade. Então, ele facilmente destrói um monstro ocular e despeja magia em uma joia ao lado de uma porta misteriosa. A porta se abre e ele descobre que duas pessoas haviam levado suas moradias para dentro do quarto. Memory fica chocado ao encontrar todas as joias que eles possuíam e assume que pode precisar delas quando retornar à superfície. Ele pede desculpas ao casal por tomar suas joias e vai explorar os outros quartos. Depois de verificar centenas deles, Memory encontra um quarto que está drenando muito mais de seu poder mágico do que os outros. Ao entrar, ele encontra outro cadáver, que deixou uma carta. O nome da pessoa era Anglin, conhecido como o Herói da Escuridão. A carta revela que a deusa cruel enviou Anglin para lá porque ele não era mais necessário e foi considerado uma monstruosidade. Ele suspeitava que iria perecer em breve naquela prisão, então deixou algo para trás caso alguém o encontrasse. Memory amaldiçoa a deusa, pois ela dizia que o Império Demoníaco era malvado, mas ela é muito pior. Ele não se acha muito diferente, pois só quer vingança e não se importa em salvar o mundo. Memory encontra o que o Herói da Escuridão deixou para trás, um livro sobre corações proibidos, cheio de receitas para itens mágicos e armas. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida, mas não consegue ler a escrita. O famoso mago fez um esforço para escondê-la. Memory determina que deve ser um feitiço poderoso e que, se puder decifrá-lo, pode ser um trunfo contra a deusa. Memory fica chocado quando uma página ensanguentada alerta sobre o Devorador de Almas, o ser que levou a vida de todos nas ruínas. Ele continua explorando e encontra uma porta que parece não abrir sem algo sendo colocado em um mecanismo de fechadura. Memory determina que essa é a saída para a superfície. Mas isso também faz Memory perceber que o líder da alma deve estar perto e que deve ser extremamente perigoso, já que nem mesmo o grande herói conseguiu derrotá-lo. Memory elevou seu nível ao máximo até agora e só espera poder derrotá-lo com essa habilidade. Ele encontra uma face e determina que o orbe na cabeça dela deve ser o que ele precisa para abrir a porta final. Essa face é claramente a do líder da alma, pois Memory não consegue nem se aproximar sem ser atacado. O líder da alma não deixa nenhuma abertura, mas Memory precisa do orbe em sua cabeça para escapar, então terá que arriscar sua vida para obtê-lo. Memory deve falar o nome de uma habilidade para ativar seu status de infligir doença, e precisa ser autossuficiente. Não há tempo para pensar, pois o líder da alma começa a se mover por conta própria. Esse monstro é o que repeliu o herói mais forte e é a razão da taxa de sobrevivência zero nas ruínas. Essa besta definitivamente governa as ruínas, o que significa que essa será a luta final de Memory por sua vida nas ruínas do descarte. Do lado de fora, vemos alguém esperando nas ruínas. Dentro, Memory está surpreso que o líder da alma não vai atrás dele imediatamente e começa a vomitar uma substância que se transforma em monstros repugnantes.
Memory percebe que o líder da alma está mostrando como suas vítimas pareciam pouco antes de perderem suas vidas, claramente querendo ver como ele reage. Memory determina que isso é como o líder da alma se diverte. Nesse momento, o líder da alma se revela a Memory com um grito alto. Memory deve paralisar os monstros gosmentos e envenená-los em seguida. Mas ele não consegue se forçar a fazer isso, pois eles o lembram das pessoas que perderam suas vidas. Memory declara que não é nada parecido com aquele monstro, pois nunca poderia usar almas humanas como brinquedos. Ele não pode usar veneno em coisas que se parecem com humanos e afirma que ainda é humano. O líder da alma parece se divertir com o quanto isso tortura Memory, então cria mais criaturas. Memory diz para elas ficarem para trás, percebendo que o líder da alma está realmente gostando de seu desespero. Horrorizado, Memory implora para que as criaturas escapem, mas o líder da alma apenas ri como um maníaco. Memory está completamente sem esperança e implora para que alguém o salve. Ele percebe que o líder da alma está chegando ao ápice do prazer, então surpreendentemente muda completamente sua compostura e paralisa o líder da alma. Explica que podia perceber que era o melhor momento da vida do líder da alma, pois ele havia encontrado sua presa final, alguém que podia torturar para seu máximo prazer. No entanto, isso significava que ele havia deixado sua guarda baixa e não percebeu que Memory nunca abaixou o braço esquerdo. A besta desmaia de paralisia, e Memory explica a única falha fatal daqueles que são arrogantes em sua força. No momento em que convencem a si mesmos de que a vitória é inevitável, é o mesmo momento em que dão origem ao seu maior inimigo, o excesso de confiança. A habilidade de paralisia de Memory sobe para o nível 3, e ele revela que estava apenas fingindo o tempo todo. Ele então explica que, depois de ser acolhido por sua tia e tio, tentou o seu melhor para se tornar uma pessoa inofensiva. Memory tentou ser normal e gentil, chegando a enganar a si mesmo e finalmente esquecendo quem realmente era. No entanto, apesar de seu exterior gentil, ainda havia muita hostilidade oculta. Memory envenena os monstros da alma e explica que não sentiu nada por eles quando a besta os criou. Ele apenas retribui a sede de sangue com sede de sangue, terminando suas vidas. Memory entrou na masmorra com as estatísticas mais baixas de todos os tempos, mas é grato por isso, pois significava que ele foi subestimado e isso lhe permitiu sobreviver. Enquanto o líder da alma se contorce de dor, Memory zomba dele por perder para um humano fraco que foi enviado para a masmorra para ser eliminado. O líder da alma tenta desesperadamente fugir, mas isso apenas ajuda Memory, pois sua habilidade de paralisia causa dano adicional quando a vítima tenta se mover. Finalmente, Memory envenena o líder da alma, fazendo sua habilidade subir para o nível 3. Ele põe fim à luta com seu feitiço de sono. As almas que o líder da alma estava usando parecem reconhecer Memory, tendo observado durante todo o seu tempo nas ruínas. O casal espera que ele faça bom uso de suas joias e, mais importante, agradecem a ele por derrotar o líder da alma. O herói negro também está lá e diz a Memory para buscar vingança contra a deusa. Memory sabe que não é obrigado, mas ele quer vingança contra a deusa por si mesmo. Memory toma o orbe do líder da alma e o usa para abrir a porta de saída. Então, ele diz adeus às ruínas. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sino de notificação para ver mais vídeos como este no futuro. Até a próxima, pessoal!